Bom dia, irmãos. Aqui é Neilson Lopes, mais uma vez, dando sequência às nossas partilhas, né, sobre aprendendo a ser filho. E já peço desde já que você se inscreva no canal Família Lopes, se inscreva, nos acompanhe aí também pelas redes sociais, pela fanpage, pelo Facebook, né, para que você possa ter essas formações também, para que você possa assistir outras vezes, tá certo? Então, ontem nós falamos sobre gratidão. Essa é a primeira coisa que um filho precisa ter para com seu pai, gratidão. A segunda coisa que é importante que o filho entenda é que o seu pai, ele viveu. É bem simples, né? O meu pai viveu. O meu pai, ele passou por algumas coisas que eu ainda não passei, que eu ainda sou jovem, ou que eu já tenho uma idade até madura, mas que meu pai é mais maduro do que eu. Então ele passou por algumas coisas que eu ainda não passei. Meu pai teve filhos, eu ainda não tive. Meu pai trabalhou, eu ainda não trabalho. Meu pai passou por algumas experiências na vida concretas que eu ainda não passei. Então o filho, ele precisa ter também humildade para reconhecer que o meu pai, por mais que certo ou errado, ele viveu coisas que eu ainda não vivi. Então ele tem a experiência. Talvez ele não tenha ainda, pode acontecer, tá? Talvez ele não tenha sabedoria, talvez ele não tenha lidado bem com aquelas situações, mas ele teve a experiência, boas ou más, ele teve aquela experiência. Então o filho precisa ter a humildade de ouvir, a humildade de acolher o conselho do pai. Saber que a história que o pai dele viveu pode auxiliar a história dele, de alguma maneira pode auxiliar. Sempre nas situações que nós passamos pela vida, com os nossos pais, ou no trabalho, ou na escola, nós vamos ter sempre duas opções. Ou aprendemos como fazer, ou aprendemos como não fazer. Ou seja, dependendo daquilo que eu ouço do meu pai, de maneira muito humilde, eu escuto o conselho que o meu pai tem para me dar, eu vou analisar aquilo e vou aprender com aquela lição como fazer ou como não fazer, certo? Então um exemplo negativo, o pai traía a mãe, então você aprende como não fazer, então você não vai trair a sua mãe, você não é obrigado a trair a sua mãe, porque seu pai traía a sua mãe. Um exemplo positivo, o seu pai era fiel à sua mãe, então você aprende a ser fiel à sua esposa e amar ela como seu pai amava a sua mãe. Deus abençoe vocês. Shalom.